Meus prezados companheiros, queridos irmãos, nos sublimes ideais desta doutrina maravilhosa que nos liberta, acendendo uma luz maravilhosa em nossas consciências. Também rogamos ao divino amigo Jesus que a todos nos abençoe, que nos oriente, que nos envolva nas claridades divinas do seu amor, a fim de que nós possamos ter compreensão, a fim de edificarmos o homem novo em nossa intimidade. Trazemos também o abraço dos confrades da Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba e da Casa Espírita Cristã, e que em breve vocês também estarão recebendo outros confrades também, lá de Além Paraíba, para visitar o GEPAR. E hoje, amigos, nós vamos falar sobre o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra magnífica, que é a única proposta para fazer feliz a humanidade. E nós colocamos ali, inclusive, um selo de 100% de qualidade garantida. Porque não conheço um só alguém que tenha lido, ainda que seja um pequeno fragmento desta obra, e que a tenha considerado inútil e sem valor. E nós mesmos, por nós, podemos constatar, naqueles dias difíceis em que as dores, as provações nos visitam, naqueles momentos em que percebemos que a energia parece fugir de nós, a depressão se aproxima, então basta que nós abramos essa obra, e um alento novo surge, uma luz nova banha nossa alma, nós nos enchemos de ânimo para vencer os desafios da vida. Então é por isso que esta obra leva o selo de 100% de qualidade garantida. Mas, meus amigos, quando o Evangelho segundo o Espiritismo surge, fatos muito interessantes acontecem. E um deles está transcrito lá como apêndice de obras póstumas. Encontraram essa anotação na escrivaninha de Allan Kardec, e ela então foi inserida como apêndice da obra tão valiosa, Obras Póstumas. E então Kardec narra exatamente aquilo que a sua esposa houvera com ele comentado. E ele escreve: Paris, 20 de outubro de 1863. A senhorita V, natural de Lyon, é dotada de uma notável segunda vista, não só podendo ver os espíritos sem que esteja sonambulizada, como também é capaz de descrever com muita precisão os fatos que ocorrem à distância. Uma vez em Paris, onde veio passar alguns dias, deliberou visitar-me na rua Saint-Denis, tendo aí encontrado a minha mulher, vez que desde o meu retorno de Saint-André, me dirigira eu para Segur. Então a gente vai situar geograficamente essas duas localidades. Saint-André está ao norte, na foz do rio Sena, onde Kardec para ali se dirigiu para um período de recuperação, pois a sua saúde estava muito precária em virtude do rigor dos trabalhos que ele enfrentava. Mas retornando de Saint-André, ele se dirige então para Segur, uma comunidade ao sul, entre Lyon e Toulouse, a cerca de 657 quilômetros de Paris. E essa distância é interessante, 657 quilômetros de Paris. Então a moça chega e começa a conversar com a Amélie.
E Amélie, então, diz, já que não podeis avistar-vos com o meu marido, não poderíeis transportar-vos em espírito e vê-lo? Por um momento, recolheu-se a senhorita e disse, sim, vejo-o. Acha-se num aposento muito iluminado no pavimento térreo. Há ali 3 janelas, o que era uma singularidade para a época, porque as construções mais antigas geralmente tinham uma, no máximo 2 janelas por cômodo. Mas ela descreveu com precisão, há ali 3 janelas. Oh, e como tudo resplandece paz. Por toda parte, árvores e flores. Ele está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muitos elevados e o inspiram. Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. Então, amigos, nós ficamos curiosos. Quem seria este espírito tão superior a todos aqueles que ali se encontravam, sendo objeto de deferência de todos os demais? Então, no nosso humilde entendimento, quem estava ali, no trabalho de restauração da mensagem do Evangelho, era o próprio Jesus. Nós vamos pesquisar em Humberto de Campos, em Cartas e Crônicas, e há ali uma mensagem muito especial, intitulada Kardec e Napoleão. Então, Humberto de Campos fala de uma reunião que acontece na espiritualidade superior, no seio da latinidade, na noite de 31 de dezembro de 1799, para marcar a entrada significativa do novo século. E ele começa então a descrever aqueles que estão ali presentes, legiões dos Césares com os seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês, grupos pioneiros da evolução hispânica, inúmeros representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de destaque. Mas não só os latinos se faziam presentes, gregos ilustres, recordando as confabulações da Acrópole grandiosa, israelitas famosos recordando o templo de Jerusalém, grandes vultos da Inglaterra, deputações eslavas e germânicas, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja de Roma e continuadores de Maomé, ali se reuniam como em uma vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. E então, Humberto de Campos continua nomeando aqueles que transitaram pela Terra e que nós podemos dizer são os pilares da evolução, do conhecimento e da moral da humanidade. E em dado momento, ele diz, depois da rápida palavra de alguns instrutores eminentes, clarins invisíveis soaram na direção do plano carnal. E do seio da noite que envolvia o corpo ciclópico do mundo europeu, surgiu um grupo de sombras estranhas e vacilantes, se comparadas às féricas irradiações do plano festivo. À frente vinha Napoleão. Era bem o grande corso, com seu uniforme e o seu chapéu característico. Mas também acompanhava Napoleão João Dalton, João Henrique Pestalozzi, Ampère, Fulton, Faraday e, inclusive, o próprio Papa Pio VII. Eram os nossos irmãos encarnados que eram constrangidos pela organização
espiritual a participarem desta reunião em desdobramento para reafirmarem os seus compromissos perante o Evangelho renascente. E então, continuando Humberto de Campos, ele diz que em certo momento os clarins soaram na direção do mais alto. E de imediato uma estrada de luz, semelhante a uma ponte levadiça, baixou dos céus, dando passagem a inúmeras estrelas, que em tocando o solo do prodigioso castelo, transformavam-se em seres humanos limbados de luz. Gente, na medida que nós vamos lendo a narrativa do nosso querido irmão X, vamos mentalizando a cena no mundo espiritual, aquele palácio iluminado, onde ali se congregam as mais nobres entidades que transitaram pelo nosso planeta Terra. Mas em dado momento, esses clarins soaram na direção do alto. E então chegam, através dessa ponte de luz, espíritos superiores àqueles que ali estão. E são tão superiores que chegam em forma de estrelas. E ele diz, dentre estes, um se avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante, aureolar-lhe o olhar magnânimo cheio de doçura e bondade. Era o nosso querido Allan Kardec. Para que nós possamos ter uma dimensão deste missionário do Cristo, para que possamos ter uma pálida ideia da exuberância deste espírito tão magnífico. E naturalmente Napoleão reconhece Allan Kardec e então tenta se ajoelhar e beijar as mãos de Kardec no que é impedido por ele. E naquele momento, uma voz forte como a ventania e suave como a melodia da fonte exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em minha voz. Eis-te à frente do missionário da paz, que descerrará para a terra um novo período de prosperidade e de luz. E continua as suas recomendações a Napoleão. Ontem, como imperador romano, pretendia-se descendente dos próprios deuses. E então, vai toda aquela recomendação a Napoleão, para que auxiliasse a tarefa de Allan Kardec. E logo depois, essa reunião então se dissolveu, e o próprio Allan Kardec, conchegando Napoleão de encontro ao peito, conduziu de novo até religado ao corpo de carne na terra. Em 3 de outubro de 1804, nascia o nosso querido Kardec, que ocultando a sua própria grandeza na humildade, deu total cumprimento à tarefa encetada. Enquanto Napoleão Bonaparte, tão logo se viu livre da influência benéfica de Allan Kardec, engalanou-se na púrpura do poder, tornando-se imperador dos franceses, até que a própria espiritualidade veio de situá-lo na ilha de Santa Helena. Então, amigos, com isto, com esse relato, nós queremos dizer da verdade que fala em minha voz, o recado para Napoleão. E queremos falar também da grandeza de Allan Kardec e, ao mesmo tempo, da organização da falange gloriosa do Cristo, que trabalha, que trabalhou e continua trabalhando para a grandeza desta doutrina de libertação. Mas então, amigos, dando sequência lá à visita da moça,
a Amélie interroga para ela: acaso percebeis a natureza do trabalho de que meu marido se ocupa? Porque Kardec não houver informado a ninguém em que tipo de obra ele estaria trabalhando. Nem o senhor Didier, o seu editor, não sabia. A Amélie, sua esposa, não sabia. Então a Amélie pergunta à moça se ela poderia saber qual era a obra que Kardec estava trabalhando. Então ela responde: um momento, vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio o Evangelho. Então, em Paris, a primeira pessoa que ficou sabendo que Kardec estava trabalhando o Evangelho foi exatamente Amélie. E esta moça que não era de Paris, era de Lyon. Mas, meus amigos, nós dissemos que na nossa humilde impressão, o espírito superior ao qual essa moça se refere, com a sua vidência que vai identificar Kardec a 657 quilômetros de distância. Então, para corroborar esse nosso pensamento, nós vamos ver aí uma publicação na revista do mês de maio de 1864. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho. Há 18 séculos eu vim por ordem do meu Pai. Será que nós ficamos com alguma dúvida? Será que existe dúvida? Vim em nome do Pai trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado sobre a vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm sobre todos os pontos do globo, fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes, são aquelas destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celeste. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados, todas as profecias serão cumpridas. Há várias moradas na casa do meu Pai. Pelo nosso pouco conhecimento, não sei de outra pessoa que tenha dito que há várias moradas na casa do Pai. Essas palavras o Espiritismo veio fazer compreendê-las, porque naquela época nós não entendíamos nada disso, né? E assina embaixo o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, Jesus, então, a mesma pessoa. Mas há ainda em 1864, em janeiro, uma comunicação que nós só extraímos um pequeno fragmento, que é de Hahnemann, o criador da homeopatia, escreve: o Espírito de verdade que dirige esse globo. Então, para mim, não existe dúvida nenhuma de que era o próprio Jesus quem ali estava gerenciando essa obra, resgatando a sua originalidade, a sua poesia, a sua ternura, a sua simplicidade e, ao mesmo tempo, a grande profundidade da obra. Então, amigos, este Evangelho, ele é o tesouro das nossas vidas. E Jesus asseverou: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ainda um dia desses, eu passei pelo centro da cidade de Além Paraíba, e tinha uma caminhonete daquelas muito grandes, cheias de cofres. E a gente sabe como é que é o nosso pensamento leviano primeiro, né? Ele salta na frente. E logo surgiu o pensamento: gente, mas será que esse povo vai ser bem sucedido vendendo cofres? Porque de onde o povo brasileiro vai tirar dinheiro para botar nesses benditos cofres? Mas logo depois você amadurece a ideia. O juízo passa na frente. E então nós começamos a meditar. Quantos corações aprisionados nesses cofres da vida ao longo da história da humanidade.
Recordamos de Chico Xavier, quando esteve em Murié pela última vez, e ali no Centro Espírita Anjo Gabriel recomendou a todos que fizéssemos preces em favor de um ex-administrador daquela cidade, que havia morrido há mais de 30 anos e continuava sentado sobre o túmulo, gritando: socorro, polícia, estão roubando meu dinheiro. Porque todo o seu pensamento, essa força grandiosa do universo, ele magnetizou o próprio dinheiro e nele se acorrentou ou se algemou. E nós, ao pensarmos sobre o Evangelho, estabeleçamos que este sim é o tesouro primordial de nossas vidas. Mas é interessante, o senhor falou que o homem morreu. A doutrina espírita não fala desencarnou. O senhor falou morreu, está errado. Ele morreu, mas não desencarnou. Porque continuava jungido, ligado aos restos mortais. Por isso morrer é uma coisa e desencarnar é outra. Há muitos que desencarnam no instante que morrem, mas outros que passam muito tempo ainda para desencarnar. Então, evangelho é uma palavra que vem lá do grego, que inicialmente significava gorjeta que se dava a alguém que trouxesse uma boa notícia. E depois, com o passar do tempo, passou a significar a própria boa notícia. E que boa notícia! Que boa notícia, que notícia extraordinária. Então, amigos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o complemento e o detalhamento da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Porque nós temos a impressão que quando Kardec começou a trabalhar na codificação da doutrina, ele pensava que seria somente uma doutrina de estudos filosóficos e científicos. Mas quando ele, sob a inspiração do alto, começa a inaugurar a terceira parte do Livro dos Espíritos, que se inicia na questão 614, ele vai então ver ali que há uma necessidade de uma abordagem também religiosa, não nesse sentido da religião que nós vemos aí institucionalizada, hierarquizada, mas uma religião no sentido filosófico da palavra de religação ao Criador. Quando ele propõe, por exemplo, a questão 614, o que se pode entender por lei natural? E os espíritos vão responder que a lei natural é a lei divina, a única capaz de conduzir o homem à felicidade, porque ele indica o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Mas na questão 621, eu fico a imaginar o raciocínio de Allan Kardec. Porque hoje a pergunta já está proposta, então é muito fácil. Mas qual de nós teria essa ideia, esse achado especial de propor a questão 621? Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência, respondem os luminares. Na consciência. Mas quando ele propõe a questão 625, ele se impressiona ainda mais. Porque ele interroga: qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para que pudesse servir de guia e modelo? E a nossa resposta aqui na nossa edição em português é incompleta, porque está escrito somente Jesus. Mas no original francês está Vie Jésus, ou seja, veja Jesus. E ver Jesus é algo muito mais. Ver Jesus é buscar essa conexão com o nosso mestre. Ver Jesus é penetrar na nossa intimidade, vasculhar o íntimo, para que possamos libertar o Cristo interno, que anseia por comungar-se com o Cristo cósmico.
ver Jesus, é seguir o roteiro, seus passos de luz. Então isto é ver Jesus. Porque Jesus, meus amigos, é o homem ideal para o mundo ideal. Jesus, escrevemos nós, é a verdadeira inspiração de divina em nossas vidas. Inspiração que se manifesta nas artes, nas ciências, nos tratados de ética, na resignação estoica dos mártires, nos trabalhos que se realizam com idealismo, nas expressões mais altas do amor. Sem dúvida, nascido na simplicidade de uma manjedoura, ele nos demonstra que não é o berço que ilumina a criatura, mas é a criatura que se auto-ilumina. E então a gente lembra das anotações de Mateus, lá no capítulo 20, quando a mãe dos filhos de Zebedeu, olha a discriminação contra a mulher, a mãe dos filhos de Zebedeu, procura Jesus e pede que dos seus filhos um se assente à direita e o outro à esquerda. E Jesus então vai, com a sua didática universal, ele vai ensinar: aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o servidor de todos, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então é neste berço que ele vai nos demonstrar que não é o berço que dá o poder, mas é a autoridade moral que tem como consequência o poder. E automaticamente a gente lembra do capítulo 2, meu reino não é deste mundo. E vamos lembrar principalmente das anotações preciosas de Allan Kardec. Ali na questão 194A, no último parágrafo, ele nos faz uma lembrança que é extraordinária. Herodes era rei, Jesus foi carpinteiro. E a gente não precisa comentar, porque só nos lembramos de Herodes por causa de Jesus. Se não fosse ele, creio que a maioria de nós nem sabia de quem se tratava. Então, amigos, continuando, o Evangelho é um código universal, porque é aplicável em qualquer lugar do universo. Em qualquer lugar do universo. E a gente começa a ler a obra, mas nesse tempo em que todos nós estamos correndo, para onde? Não sei, mas todos correm, eu também corro junto. Eu vou junto. E a gente vai ler a obra, estamos com pressa, vamos começar no capítulo 1, e a gente já dá uma folheada e já passa para o 2, e vamos perdendo verdadeiras preciosidades. Em todas as obras da codificação, as anotações de contracapa são extraordinárias, são inspiração divina. E no Evangelho, às vezes, essa anotação está em ordem diferente. Mas a primeira é essa: fé inabalável, aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Ou seja, logo de início, Allan Kardec nos chama a atenção para que nós não sejamos Maria vai com as outras. Não é porque este disse, que o outro falou, que o cicrano contou, que nós deveremos ir atrás. Ele nos convoca para que possamos raciocinar em torno dos postulados da doutrina. E aí vem a outra anotação. Contém a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo, e as suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Ué, mas o Evangelho não é para usar lá no centro espírita? Também. Estudar? Também. Mas nós somos chamados a aplicar o Evangelho, principalmente lá fora. Ou muitas vezes dentro do nosso próprio lar, onde recebemos aquele parente difícil, que nós trazemos grandes conflitos do passado, e ele é aquela pedra no nosso sapato. É o momento da gente aplicar o Evangelho.
Aplicar o evangelho, meus amigos. Se oferecendo para o trabalho voluntário do CVV, salvando e valorizando vidas. Aplicar o evangelho junto àquele vizinho que não larga do nosso pé. Ele conhece mais da nossa vida do que qualquer um de nós. Ele conhece detalhes que eu não sei. Então é a hora de aplicar o evangelho, principalmente a lição da paciência, que está lá no capítulo 9, no item 7. Mas aplicar o evangelho, quando entramos no ônibus, na condução pública, e vem aquele brutamonte e dá logo uma pisada na unha encravada, e o obsessor está de plantão, só esperando a sua reação para ele acoplar-se. Porque você reage e a sua condição vibratória baixa, então ele se acopla, como diz Manuel Filomeno de Miranda. Aplicar o evangelho visitando os hospitais, fazendo preces em favor de alguém, visitando os presídios, visitando os orfanatos, os asilos, levando uma palavra de consolação a quem quer que seja, ouvindo as pessoas idosas. Quantas vezes pessoas idosas chegam para nós e com todo respeito, com toda humildade, gostaria que o senhor me desse um conselho. Pois não, meu amigo, amiga, pode falar qual é o seu problema. E ela então fala durante 1 hora seguida e você está só ouvindo. E ao final ela diz: nossa, mas o conselho que o senhor me deu foi ótimo. Ou ela não estava precisando de conselho, ela estava precisando de um ouvido para realizar uma catarse liberativa dos seus traumas, dos seus conflitos. É isso que ela precisava. E sai agradecida e em paz. Então, amigos, aplicar o evangelho em todas as circunstâncias da vida. Aí vem o prefácio, mas precisa de ler o prefácio é uma obra preciosa, gente. Porque ele vai nos dizer os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um grande exército, desde que dele recebeu o comando, espalham-se por sobre toda a terra, e a semelhança de estrelas cadentes, vêm para iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade, eu vos digo que é chegado o momento em que todas as coisas deverão ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos e para glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ecoam como o som de trombetas, e os corais dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o grande concerto universal. Gente, é o convite de Jesus. Homens, nós vos convidamos para o grande concerto universal. Que as vossas mãos tomem a lira, que as vossas vozes se unam e que vibrem de uma extensão a outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e atendendo à vontade do nosso Pai, dizei do fundo dos vossos corações, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E vem assinada a mensagem por quem? Pelo Espírito Verdade, que mais à frente, lá no capítulo 6, vai nos dirigir a mensagem, novamente: venho como outrora, aos filhos transviados de Israel. Venho para trazer a verdade e dissipar as trevas. E continuando, nos recomenda: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, amigos, nós não podemos, de maneira alguma, perder essa preciosidade. Aí vem a introdução. Tem que ler a introdução, tem que ler a introdução. Tem que ler a introdução. E Kardec, então, nessa introdução, logo no primeiro item, ele nos faz um convite para uma releitura daquilo que está contido nos evangelhos que compõem o Novo Testamento.
Primeiro são os atos comuns da vida de Jesus, do que não trata o Espiritismo. Não importa se Jesus era preto, branco, amarelo, vermelho, se andava descalço, de terno, se teria um corpo fluídico ou se teria um corpo de carne semelhante ao nosso. Não trata disso a doutrina espírita. Depois são os milagres. Também não trata de milagres a doutrina espírita, porque nós sabemos que os milagres não existem. Acontecem fenômenos que às vezes nós ainda não conseguimos compreender. Mas milagre não, porque o milagre pressupõe a derrogação das leis de Deus. Depois vem as profecias. E nós somos aqueles que procuramos seguir Jesus, que nos recomendou: a cada dia basta o seu mal. Não vos inquieteis pelo que deveis comer ou vestir amanhã. Olhai as aves dos céus, que não semeiam, não ceifem, nem acumulam em celeiros. E, entretanto, o vosso Pai a tudo as provê em suas necessidades. Olhai os lírios do campo, que não fiam nem tecem, mas nem mesmo Salomão, em todo o esplendor da sua glória, jamais conseguiu vestir-se como qualquer um deles. Portanto, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Então, por isso, nada de profecias, médiuns, novidadores, cartomantes, búzios, nada disso. Não trata disso a doutrina espírita. Depois vem os dogmas, também não trata de dogmas a doutrina espírita. Dogma no sentido ortodoxo da palavra. Ou seja, aquilo que você tem que engolir de goela abaixo e não tem o direito de questionar. Mas lá no capítulo 20, missão dos espíritas, está lá bem escritinho. E de pregar o novo dogma da reencarnação. Mas não é dogma? Não. Aí é um outro sentido. Aí é uma verdade já estabelecida dentro do laboratório mediúnico. E também aceita pelas deduções lógicas da filosofia. Então, seria o equivalente a dizer 2 e 2 é igual a 4, é um dogma. Então, é nesse sentido. E aí, por fim, amigos, vem a quinta angulação, que são os ensinamentos morais de Jesus. Sim, estes são objeto dessa obra. E Kardec vai nos dizer a própria incredulidade, né, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. E é verdade. Ainda um dia desses estava vendo o caso de uma senhora viúva, com muitos filhos, com grande necessidade, liga para o programa de rádio, e então, pedindo ajuda. E um dono de mercado, embora fosse ateu, mas tinha um bom coração, chamou 2 dos seus funcionários e disse: leve os víveres para essa mulher, tudo de que ela necessita por um ano. Mas quando ela perguntar quem mandou, vocês digam: foi o diabo. Porque se vocês não disserem, eu vou demitir todos os 2. E eles foram. E chegaram lá, a senhora só agradecia. Só agradecia e não perguntava. E a pressão foi aumentando, porque eles tinham muito medo do patrão, que era muito rígido, muito ríspido. E por fim eles não aguentaram a pressão e interrogaram a senhora. Mas a senhora não vai perguntar quem é que mandou tudo isso para a senhora? Ah, meus filhos, não vou perguntar não. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E é verdade. Então, diante desse código divino, até a incredulidade se curva. E é verdade. Meus amigos, então, esse tesouro, e nós podemos ir lá na Wikipédia, a Enciclopédia Livre, vocês vão lá e perguntam o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, continuando, aproximando da finalização, porque o tempinho passa, nós temos que levar o relógio para a reunião de desobsessão. Não tem jeito, esse rapaz é terrível, né? Mas, continuando, amigos, Humberto de Campos, ele vai nos dizer, em Crônicas de Além Túmulo, que a obra mais sublime de Allan Kardec foi a reedificação da esperança de todos os infortunados e de todos os infelizes do mundo
no amor de Jesus Cristo. E realmente, e ele narra ainda, naquele tempo, conforme dissemos no início, a religião era utilizada para quê? Para dominar, para massacrar, para prender, matar, extorquir, chantagear. Chantagem emocional, principalmente. Olha que a maioria de nós ainda conduz consigo aquele arquétipo de céu e inferno e de Satanás. Ainda não conseguimos desfazer dessas imagens que foram inculcadas em nós pela educação equivocada da religião. E Allan Kardec, então, vem exatamente nesse tempo para falar de uma religião de pureza, de doação, que não cobra nada, que não julga a ninguém. E isso traz um alívio, isso acende os painéis da esperança para milhares, para milhões. E então o Humberto de Campos vai nos dizer que quando Allan Kardec desencarna, vai o seu corpo primeiramente conduzido para o cemitério de Montmartre. E Kardec acompanha toda aquela cerimônia, e inclusive em agradecimento a Deus pela maquinaria física que lhe oportunizara cumprir o mandato de Jesus. E estava ele em prece de agradecimento. E quando nós estamos em prece, deixamos de perceber um pouco a realidade exterior, porque nos conectamos com o mais alto. E ele em prece, quando ele percebeu, estava cercado por uma multidão de espíritos, gente do povo, semelhante a nós, que haviam ido até aquele local para receber Allan Kardec no portal de libertação, para prestar-lhe os agradecimentos, as homenagens. E então, quando estavam todos naqueles colóquios de agradecimento, diz Humberto de Campos, uma luz de grandes proporções caiu do céu, iluminando a todo o ambiente. E aquela luz eram as expressões de o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, amigos, nós ficamos a ver nesta casa, a ver o revestimento de suas paredes, nesta substância luminosa plasmada pelas lições do Evangelho, que aqui foram estudadas durante tantos anos, pelas preces sinceras, pelas leituras edificantes, pelo nosso sentimento de gratidão a Jesus. E tudo isso se conjuga, amigos, para, na perspectiva espiritual, erguer-se uma torre de grandes proporções, estruturada nessa matéria luminescente, transformando-se em farol, a conduzir os viajores, os cansados, os tristes, aqueles que perderam a alegria de viver, são conduzidos para o nosso ambiente, para este ambiente, a fim de que aqueles possam encontrar refrigério para suas dores, onde eles irão encontrar consolo para o seu desespero, onde, enfim, poderão encontrar as expressões de Jesus, onde poderão encontrar conforto, alento e ânimo para a continuidade da jornada. Então a gente vê a importância desta casa, a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Nós agradecemos imensamente pela oportunidade de aqui estar, nesta sala Bezerra de Menezes, falando de Jesus,
do seu incondicional amor a todos nós. E por isso pedimos a Ele: Jesus, abençoe, amigo, cada um de nós. Insufla, Jesus, em nosso coração o ânimo, para que nós possamos ter determinação, coragem de seguir as tuas pegadas luminosas, libertando-nos, Senhor, do homem velho. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.